meus queridos! Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais das experiências que estou tendo com os cristais e como esses grandes amigos podem ajudar no nosso processo de cura. Vem comigo! Vocês estão no canal Multiverso. Eu sou! Os cristais são grandes consciências vivas que atuam de forma coletiva e emitem e absorvem energia, assim como nós. Mas essa energia, no caso dos cristais, ela é qualificada de forma harmônica, pois eles estão amplamente associados com o plano divino, ao contrário de nós, que muitas vezes emanamos energia de forma desqualificada, porque às vezes esquecemos os nossos propósitos divinos. Os cristais, eles podem colaborar com o nosso equilíbrio do nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual, nos trazendo uma melhoria em diferentes aspectos. Essa melhoria, ela pode estar associada à composição desse mineral, então a gente pode pensar que os cristais, dependendo da composição desses minerais, podem trazer determinado benefício. Por exemplo, um cristal que possui grande quantidade de ferro, ele pode nos auxiliar nos processos de melhoria ligados à falta de ferro no nosso corpo, como é o caso da anemia. Mas a gente sempre chama atenção, né, que o tratamento holístico, terapêutico, ele não dispensa o tratamento médico. Então você tem que continuar o seu tratamento médico e fazer o seu tratamento terapêutico de forma paralela, para que aí sim você tenha uma cura amplamente, tanto no seu corpo físico como no seu corpo energético. As pedras, né, elas possuem diferentes cores. Durante o meu processo na Jornada dos Cristais, eu me conectei a cristais de diferentes cores, mas a gente também pode se conectar a cristais de diferentes formas, a diferentes composições minerais. Depende, né, do nosso aprendizado, o que a gente quer tirar com aquela experiência. Essa minha primeira experiência foi com os cristais de diferentes cores. E aqui eu simplesmente compartilho, né, o que foi bom para mim, né, quais experiências que eu tive, o que eu aprendi com tudo isso. Né. Cada um de vocês vai ter essa experiência, essa conexão com determinados cristais que não necessariamente vai ser da mesma forma que eu. E aí eu trabalhei, né, com cristais dessas diferentes cores e posteriormente, né, fui alocando esses cristais nos chakras, né? Como eu falei na série Eu Sou o Arco-Íris, né, que nós somos grandes arco-íris, né, cheios de cores lindos e maravilhosos, cada um dos nossos chakras emite e absorve uma determinada frequência de cor, indo desde o chakra mais abaixo, né, que seria o chakra estrela da Terra, que é um chakra abaixo dos nossos pés, que ele emite e absorve frequências ligadas às cores preta, marrom, acinzentada, até o chakra, né, estrela da alma, que está ali associado a cores brancas e transparentes. Então aqui eu vou dar uma pincelada, né, para cada chakra, né, quais cristais, né, que eu utilizei. Na questão do chakra estrela da Terra, né, que é um chakra que está abaixo dos nossos pés, eu me conectei, né, bastante com as energias da Mãe Terra, né, como eu sempre faço, né, imaginando a questão de que dos meus pés saem raízes e essas raízes elas se conectam ao coração da Mãe Terra, que eu chamo as energias telúricas, e aí foram as pedras de cores escuras. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma pedra de cor acinzentada, isso aqui é uma pedra de um costão rochoso, né? O mar me trouxe essa pedra, um pedaço de rocha que veio do mar, né? Estava ligado num costão e veio até a mim. Quando a gente se conecta, por exemplo, com uma pedra que vem do mar, você está tendo a ligação tanto com o elemento terra quanto com o elemento água, né? No caso do mar. Então, é uma pedra que traz bastante sabedoria, né? Ela tem bastante história. E conforme a gente se conecta, a gente aprende um pouco da história dessa pedra, né? Não é simplesmente buscar a nossa cura, pensar só no nosso lado.
é ver o lado, né, do cristal. Então a gente pode se conectar, né, com esses minerais de cores escuras. No caso, eu me conectei na jornada com vários, mas um que eu destaco foi a turmalina negra. É um cristal muito interessante, ele trabalha bastante com a questão de absorção das energias eletromagnéticas. Então ele é uma verdadeira fortaleza, ele vai absorvendo tudo, tanto harmônico como desarmônico. Então imagina a biblioteca de conhecimento que tem essa pedra, né? Ela sabe entender muito bem as energias desarmônicas, ela sabe entender os nossos erros, porque ela vive aquilo, né? Ela absorve aquilo. E ela nos traz essa questão do que a gente é capaz de absorver, né? Da gente não absorver coisas em excesso, coisas que carregar coisas que a gente não precisa carregar, né? Então a gente saber o nosso limite. Então a turmalina trabalha bastante com isso. E na minha conexão eu visualizei um campo eletromagnético. Ela fazia um campo eletromagnético em volta de mim e garantia essa proteção dessas energias externas, né? Então com isso eu pude me conectar comigo, né? Trabalhar nesse silêncio de mim mesma. E aí ela me trouxe a questão de que se eu sabia lidar com a minha própria escuridão, né? Foi bem forte isso. Trabalhar esses aspectos internos de sombra, de defeitos, de coisas que a gente não fala para ninguém, né? Então isso tem que ser escancarado e as pedras escuras entendem muito bem isso, porque elas absorvem. São bem interessantes. Aí subindo um pouco mais, né, indo na região da base da nossa coluna, a gente tem o chakra básico, que são ligados às pedras de cor vermelha, né? O chakra básico trabalha na frequência do vermelho, então tá ligado muito quando a gente está com medo, se sentindo inseguro, né, desconfiado, ou quando a gente está muito apático, né? O vermelho trabalha muito essa questão do vigor, né, da vibração. E para a gente ter esse equilíbrio, a gente pode trabalhar com uma pedra vermelha nesse chakra básico e com uma pedra azul, por exemplo, no nosso chakra laríngeo, no nosso frontal. Que aí a gente tem o equilíbrio, né, entre o vigor, mas ao mesmo tempo a tranquilidade. Então as pedras, elas gostam muito de trabalhar juntas, né? Elas não têm essa separação tão grande pelas cores, né? A gente separa mais por uma forma da gente compreender e de posicioná-las, né, de acordo com a frequência que é mais adequada. Mas elas trabalham juntas, você pode colocar pedras em cada um dos seus chakras, assim que vai estar tendo esse equilíbrio geral. Eu trabalhei com uma pedra muito legal, que é o jaspe vermelho, uma pedra muito bonita. Trabalhei com ela, né, quando a gente trata da questão do sistema sanguíneo, né, de vários processos, a gente trabalha com a limpeza através do jaspe vermelho. O jaspe vermelho comigo, ele trabalhou a questão das toxinas no fígado, então eu senti muito ele trabalhando a questão de sentimento com a raiva, trabalhou bastante com a raiva, de eu perceber que essa raiva que às vezes eu produzo, ela tá se acumulando no fígado e tá servindo como tá intoxicando meu fígado, né? Então saber trabalhar com essa questão da raiva, né? Saber transmutar isso na incompreensão, em amor, para que a gente não sobrecarregue, né? Esse nosso fígado, né? Que é tão precioso. E trabalhar com as pedras vermelhas é interessante porque elas afloram alguns sentimentos, nesse caso, por exemplo, a raiva, que são sentimentos que a gente já tem, não é a pedra que te traz a raiva, né? Como algumas pessoas dizem. Simplesmente essa pedra, ela vai escancarar uma situação, um determinado comportamento que você tem. No meu caso foi a raiva. Então ela trazer, olha, você tem raiva, saiba enxergar isso e saiba transmutar essa energia. Então eu achei muito interessante essa forma de abordagem, né, do jaspe vermelho, que trabalha bastante então com essa questão da limpeza energética, proteção contra vampiros astrais também, senti que ela protegeu bastante, né, são vampiros energéticos, né, são seres que já estão desencarnados e não têm consciência de vários aspectos e vão sugando a nossa energia, então ele trabalhou nessa questão dessa proteção. Indo mais acima, na região dos nossos órgãos sexuais, a gente tem o nosso chakra sexual, que está ligado a toda a questão da criatividade, né? Do poder de gerar, do poder de criar, tanto gerar a vida como gerar projetos, sonhos, né? Ideais. Então está tudo ligado ao nosso chakra básico, trabalha com toda essa questão, né, da reprodução, mas também bastante com a questão da criatividade.
trabalha com processos ligados a sentimentos de inferioridade, sentimentos de culpa, né? Então a cor laranja, ela vibra muito isso da vitalidade, da gente sentir prazer, né? Não apenas um prazer físico, mas um prazer, né, em todos os sentidos. Então trabalha com a questão dos vícios, né? Não apenas vícios sexuais, mas outros tipos de vícios. Então trata da questão da gente saber ter prazer em diferentes aspectos, se sentir seguro, se sentir confiante, se sentir bem consigo mesmo, né? Região do chakra sexual é a gente se sentir bem consigo mesmo. E eu trabalhei com essa pedra aqui, muito bonitinha, que é a cornalina, né? Ela tem um tom alaranjado, mas também trabalhei de forma etérica com alguns outros cristais, quartzo tangerina, né? Foi bem interessante nessa abordagem inicial, trabalhando com os cristais etéricos e depois partindo para os cristais físicos, né? A cornalina, ela me trouxe muito uma questão assim, na meditação visualizei como se eu tivesse com uma tiara assim, e aí a pedra estava aqui no centro assim, era como se fosse uma tiara como se eu tivesse tido alguma vivência ligada a alguma nobreza de algum lugar há muito tempo atrás. Então ela me trouxe essa questão de alguma cura do eu passado, né? A cornalina me mostrou tanto essa questão de que a pedra, né, ela pode me ajudar nesse meu brilho pessoal, nessa proteção, mas também me trouxe a questão de trabalhar algum aspecto do eu passado. Então é bem interessante que as pedras, assim como alguns símbolos do Reiki, eles trabalham nessas curas para a pedra também, não existe tempo e espaço, então ela também pode trabalhar no que a gente chama de passado. Eu achei bem interessante, né? Aí a gente subindo aqui para a região do nosso umbigo, né, o nosso chakra umbilical, também chamado plexo solar, né, toda essa região aqui. A gente trabalha com a frequência do amarelo, né, que o amarelo é a frequência da vitalidade, é o nosso sol interior. Né? Como eu disse na série Eu Sou o Arco-Íris, que eu recomendo bastante. Nessa série eu falei, né, dos 7 chakras principais e das diferentes características, né, associadas a ele. Então, eu vou colocar a playlist na descrição do vídeo, no final. Então, essa região do chakra plexo solar está ligada à cor do amarelo, da vitalidade, do sol interior. Que esse sol, ele brilhe plenamente, sem ser apagado, né, com aquela apatia, tristeza, mas também sem ser muito forte, né, que está ligado à raiva, a ódio, esses sentimentos bem fortes. Então, a gente saber trabalhar com esse equilíbrio, né, nessas características. E de forma etérica trabalhei com o citrino, né, que é um tipo de quartzo bem interessante. Ele trabalhou bastante a questão da expansão energética. Na meditação eu me visualizei como se em volta de mim eu tivesse como se fosse uma bolha plástica. Então essa bolha, ela estava assim, mas ela estava me limitando. E aí o citrino simplesmente ele furou essa bolha, e aí eu pude emitir as minhas energias, os meus raios assim, bem luminosos. Então eu percebi que o citrino ele trabalha com a questão da autenticidade, assim, da gente ser quem a gente é, da gente não se colocar numa bolha, né, da gente se aceitar e de ser como a gente é. Eu gostei bastante dessa conexão com o citrino, também me conectei a uma pedrinha muito linda aqui, que é o olho de tigre. Ele tem um tom meio amarelo, meio marrom, ela é uma pedra muito bonita. Com o olho de tigre me veio bastante a questão do Egito, não sei porquê, também pode ter alguma conexão com o aspecto do passado, mas me veio essa conexão com o Egito, com a questão do povo felino, né, o povo das estrelas, talvez chamar olho de tigre, né, mas me veio bem forte essa questão de conexão com as energias do povo das estrelas dos felinos. Então é interessante para quem gosta de se conectar, né, com as energias cósmicas, se conectar com esse cristal na meditação. Aí, subindo um pouco, estamos aqui no nosso chakra cardíaco, é um chakra que vibra na cor verde, né, a cor verde da cura, do amor. Então, o chakra cardíaco é falar de amor. Então, todos os processos harmônicos ligados
a gente amar muito a si mesmo, né? Tem um egoísmo, a gente amar demais uma pessoa, aquelas paixões passionais, aquelas obsessões, né? Você sufocar pessoas, a você amar de menos, né? Que é você ser apático com a situação do mundo, com a situação do outro, né? Então é amar de forma equilibrada, né? Amar a nós, amar a nossa família, amar a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta, nossa galáxia, todo o nosso multiverso, né? Expandir as nossas conexões de amor. E aí a gente trabalha com os cristais de cor verde e de cor rosa também como uma cor complementar, né? Que trabalha com a questão do amor sublime, o amor incondicional. Como pedra verde eu trabalhei com o quartzo verde, que é uma pedra que eu adoro, né? Então eu vejo que eu tenho bastante conexão com os quartos. Nessa conexão com os cristais é interessante observar isso, né? Quais os cristais, famílias de cristais a gente está mais ligado. No meu caso foi o quartzo verde, trabalhando essas questões de cura. O quartzo trabalha muito essa questão de expansão. Ele tem uma estrutura assim, tridimensional, assim, durante as meditações eu vi como se o cristal desse um zoom, assim, então eu vi que ele, por exemplo, podia compor a nossa Merkaba pessoal, então ele trabalha muito com a questão da viagem astral. Quem gosta dessa parte é interessante trabalhar nos vários cristais de quartzo, e eu gostei bastante. Ainda aqui para a nossa região, da nossa garganta, nosso chakra laríngeo, que vibra na cor azul clara. Então a gente tem toda aquela questão da comunicação, da expressão pelas palavras, né? De saber se comunicar, de falar na hora certa, de saber ouvir e de muitas vezes ficar em silêncio. Então é toda aquela sabedoria das palavras. Então quando você sente que está talvez fazendo muita fofoca, participando de algumas coisas relacionadas à difamação, à desinformação, trabalhar com a questão das pedras de cor azul clara, né? Para que tudo isso seja em equilíbrio. Eu trabalhei de forma etérica com alguns cristais, quartzo azul, trabalhei, né, de novo o quartzo, né, trabalhei com a água marinha, gostei muito, a água marinha e o quartzo rosa, para mim, foram os cristais que mais enviaram uma energia sutil. Então, quem gosta de se conectar à energia angelical, né, a hierarquia dos anjos, e a energia dos seres encantados, os seres elementais, trabalhar com o quartzo rosa e com a água marinha são cristais maravilhosos, né, que vão fazer com que a sua vibração, né, ela atinja uma frequência maior. Aqui no nosso terceiro olho, trabalhei com a sodalita, né, o terceiro olho que está ligada, né, a aumento das capacidades extrasensoriais. Então, a sodalita, para mim, foi maravilhosa. Ela me disse assim, eu sou aquela que percorre o insondável. Então, é uma pedra que ela te ajuda a ir nos lugares que você acha que você nunca iria. Então, para ela te ajuda a você ter uma coragem sem limite e uma coragem muito grande relacionada a essas capacidades extrasensoriais. Então, trabalhar com a sodalita é maravilhoso para quem deseja fazer a expansão no chakra frontal. E se conectar e ser mais intuitivo, né? Com essas características que não estão ligadas à racionalidade, são outras formas de inteligência, né, de conexão com o divino. E temos o nosso chakra coronário, que fica aqui no alto da nossa cabeça. Ele é voltado para cima, consonância com as energias cósmicas. Ele é um chakra que vibra na frequência do roxo e do violeta, então trabalha bastante essa questão da transmutação dos pensamentos. Então, quando a gente está com uma confusão mental, a gente se sente desconectado dessa realidade, a gente se equilibrando com cristais desta cor, a gente consegue ter uma maior estabilidade, um equilíbrio entre o estar aqui, nosso eu presente, e sabermos que temos essa vivência cósmica, né, que é o nosso eu cósmico. Então, sabemos equilibrar essas duas existências concomitantes. E para isso, a gente trabalha bastante com os cristais, né, de cor violeta, como é o caso da ametista, que é um cristal bem conhecido. Ele trabalha bastante a questão de expansão energética, desde o nível subatômico, né? Então, indo lá na menor partícula
até equilíbrios de conexão de trabalho de cura da paisagem. Então ele é um cristal que tem amplas funções, trabalhando na transformação de uma energia desarmônica em energia harmônica. Então, na verdade, essa cor violeta, ela vai estar presente, né, em todo o nosso corpo energético, né, mas principalmente nessa região do alto da cabeça, que é uma região mais associada a um aspecto sutil, de leveza, com as energias com uma frequência maior. Também me conectei de forma etérica a um cristal chamado fluorita roxa. Achei muito interessante. Ele me apareceu na visualização como pequenos cristalzinhos, assim, com uma forma trigonométrica, tridimensional. E esses cristais, eles flutuavam e eles iam absorvendo partículas como se fossem bactérias e vírus, mas no astral. Então ele atua nessa limpeza energética. O roxo é muito ligado à cura de doenças. Então nesse momento que nós passamos por essa pandemia do coronavírus, eu acredito que a fluorita roxa seja um bom cristal para conexão. Ele trabalha bastante com essa questão de limpeza de forma sutil dos ambientes e das pessoas. Eu recomendo bastante. E por fim, nós temos a região do chakra chamado Portal Estelar e Chakra da Alma, que são mais ou menos uns 15 centímetros, outro 30 centímetros abaixo da nossa cabeça, então estão ligados a processo de conexão com o nosso eu cósmico, né? São chakras com uma leveza, uma sutilidade bem grande. E para isso, os chakras, os cristais que são interessantes se trabalhar são cristais de cor branca ou transparente. Né? Me conectei ao quartzo transparente, que é um cristal muito interessante, que trabalha bastante com essa questão da expansão energética. Como eu falei, os quartzos têm essa característica de trabalhar em diversos espaços-tempo. São cristais maravilhosos. Mais à frente vou falar um pouco dos cristais mestres, né? Então, vários deles são cristais de quartzo e são muito ricos, né, em informações, em aprendizados. E gostei bastante de me conectar com a selenita branca, que ela, para mim, mostrou ter duas funções, né? Os cristais claros, eles estão ligados ao poder de irradiar, né, energia, então eles expandem a nossa energia e nos mostram que nós somos seres luminosos, né? Então a selenita branca tem essa característica, mas também tem a característica de atuar como se fosse uma esponja gigante. Eu senti como se ela tivesse vários poros assim absorvendo algumas energias harmônicas, mas mais ligadas a esses chakras superiores. Então eu recomendo bastante, né? A selenita branca, ela é muito usada para limpeza até de outros cristais, tão grande é o poder dela de ação. Então vocês vejam, né, que nesse primeiro momento a gente fez só a conexão com as cores, né? Imaginem cristais que são multicores. Eles têm uma frequência de vibração muito rica, né? Tem muito aprendizado porque eles vão estar ali atuando em diferentes frequências, né, de vibração. E por isso mesmo são muito sábios, né? Então trabalhar com cristais multicores é bem interessante. A questão de você colocar uma pedra da cor correspondente é mais para facilitar, né, nesse primeiro momento de conexão. Mas a gente também tem a questão, por exemplo, você tem uma pedra que seria de uma cor mais escura, será que eu só posso colocar ela nos chakras mais inferiores, né? Eu fiquei com essa questão. E aí, com essa conexão na jornada, eu vi que, na verdade, uma pedra ela pode sim ir para um chakra diferente da sua cor correspondente. O que acontece é que o período que ela vai ficar em contato com você, ele é bem menor do que uma pedra que é característica daquele chakra. Então, por exemplo, você pode sentir a vibração do verde atuando no seu cardíaco, mas de repente você tem que trabalhar em algum aspecto no seu laríngeo que é ligado ao verde. Então ele vai trabalhar ali, apesar de a frequência ser do azul, ele vai trabalhar ali com você. De repente você precisa ter mais vitalidade na sua comunicação. Vai aparecer ali um cristal vermelho para trabalhar com você sobre aquela questão, mas ele vai trabalhar aquele tempo específico e depois já não vai trabalhar mais. Então os cristais, eles têm essa sabedoria, né? Siga sua intuição, né? Converse com os cristais que eles vão te dando as orientações
referentes ao tempo, que vão ficar junto com você. Então conheça vários cristais, né? Não fique apenas com um cristal com tempo indefinido, né? Conheça os vários cristais e como eles são ricos, né? E ajudam nesse nosso aprendizado, nesse nosso processo de cura. E sempre que trabalhar com os cristais, né, converse com eles e diga, né, primeiramente que você quer trabalhar nesse processo de cura, de aprendizado, de conexão, não é? Faça essa apresentação do que você deseja para o cristal, para ele entender melhor, né, e poder trabalhar com você de forma mais adequada. E sempre trabalhando com a questão do Ho Oponopono, né, porque o cristal ele passou por vários processos para chegar até você, né? Então trabalhar com eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, né? Todos esses processos são muito importantes, também trazem um aprendizado para o cristal. Focar também na visão do cristal e não apenas na sua. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma pincelada, né, de como os chakras podem estar associados com esses cristais e como isso pode estar ligado com a sua cura. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já se conectaram a outros cristais que eu não falei no vídeo, coloquem aí na descrição, nos comentários, que cristais se conectaram, para que eu também possa aprender um pouquinho mais com vocês. Então, um grande beijo, amor cristalino, e até mais.